Aí começou. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu acho que a gente já chegamos. acho que a gente já tá live para poder variar um pouquinho, né? Atrasado. Perdão. O Ian quer participar também? Vem. Já chegou já? Chegou. Mas hoje chegou cedo ainda. É, tava de boa ali assistindo, agora quer participar. Fala Vamos ver. oi. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Fala Como é que oi. faz? Fala Faz bye bye. Tá tudo bem? Pessoal, ó, quem for entrando já vai chamando os amigos, tá? Hoje a gente quer falar sobre um tema bem bacana. Muita gente pode pensar que não tem muito a ver com empreendedorismo, meio que com o objetivo da página, mas na verdade é totalmente relacionado com o que a gente aborda aqui no dia a dia, tá? Sim. É um tema bem bacana que eu acho que pouca gente, na verdade, tem coragem ou experiência para poder falar. E a gente vai tentar abordar de uma forma bem natural. E se vocês tiverem interesse nesse tema, que é a educação dos filhos e o impacto que as nossas decisões têm na vida deles, com certeza vai ser um tema muito bacana pra gente poder estar conversando hoje aqui, tá? Então quem puder ir compartilhando com os amigos, chamando a galera pra poder assistir junto também, vamos que vamos, tá? Eu vou compartilhar aqui no meu Face também, só um pouquinho. Ó, já compartilhei aqui já. Já compartilhou? Olha, o Toby tá querendo subir aqui também, pra aparecer. Vai, Top, sobe então. Oxe, gente. Todo mundo quer. Todo mundo quer aparecer na live. Papai com a mamãe, né? Oxe. Aí. Vamos lá. Ó, o pessoal entrando aqui já. Boa noite, Juliano. Boa noite, Valmer. Boa noite, Laura. Boa noite. Uma galerinha entrando já, bem bacana. Vamos lá, pessoal. Vai chamando todo mundo aí. A gente vai começar a abordar o assunto aqui. Mas hoje é um assunto que realmente a gente precisa muito da participação de todos vocês, né? Sim. A gente não tem tanta experiência assim como pais. Mas assim como todo mundo que está participando da live, a gente tem uma boa experiência como filhos. Tá? E eu tenho uma experiência também muito grande entrevistando jovens de diversos tipos de backgrounds. Jovens que vieram de famílias mais simples, jovens que vieram de famílias assim com um pouco mais de condição, japoneses, tá, pessoal? Jovens que vieram de boas faculdades, jovens que vieram de faculdades não tão boas assim. Então eu consegui enxergar um padrão dentro de todos esses jovens que eu conversei. E eu acho que a maneira que os pais encaram a vida e a maneira que os pais também levam a vida, e principalmente a questão profissional, tem um impacto gigantesco na mentalidade e no futuro desses jovens também, tá? Então a gente hoje tem o Ian, né? Então a gente se preocupa muito com a educação dele, mas muito mais que a educação. A gente se preocupa muito com o modelo que a gente vai estar deixando para ele, com os exemplos que a gente vai estar dando para ele. E eu vejo, né, na minha profissão como recrutador, as pessoas que se dão melhor na carreira mesmo, nem sempre são aquelas que vieram de boas universidades, mas são aquelas que tiveram pais que de alguma maneira direcionaram essas pessoas para um caminho de sucesso. Tá? Pais que já eram empreendedores, ou pais que correram atrás da carreira, pais que apoiavam sempre. Exatamente, muita gente acaba dando certo em áreas que não são assim, áreas conhecidas por fazer milionários. Por exemplo, seu filho quer ser um designer gráfico. Não é uma área que é conhecida por dar muito dinheiro. Mas se você for o melhor designer gráfico de Tóquio, por exemplo, você vai ganhar muito dinheiro. Você pode cobrar muito dinheiro. Né? Por exemplo, copyright. Você poder escrever, por exemplo, assim, escrever... Como chama? Tagline. Títulos. Não, aquela frase que vai embaixo do logo. Tagline, isso aí mesmo. Slogan. O slogan, você criar um slogan. Muita gente pensa, criar um slogan qualquer um consegue fazer, mas tem pessoas profissionais freelancers que cobram 5 a 10 milhões de ienes para poder criar um slogan aqui em Tóquio. A gente está, acabou de lançar um produto nosso do Spotted, chama ripotenshoko.com. A gente estava procurando algum profissional para poder ajudar a criar um slogan pro Ripotenshoko, né? E a gente falou com várias pessoas, e os melhores profissionais do mercado cobram algo entre 8 a 10 milhões de ienes para poder criar um slogan, só uma frase. Então, quer dizer, se o cara é o melhor naquilo que ele faz, independente de qual área seja, ele com certeza vai ter sucesso, tá? Agora, tem um ponto muito importante, né? Os pais, qual a influência dos pais na carreira dos filhos? Não só na carreira, né? Eu acho que na vida dos filhos, sabe? Na questão da confiança, na questão dos sonhos, de você, sabe, ter ambição na vida. Eu acho que isso tem total influência de dentro de casa. Da forma que os pais enxergam a vida, das formas que os pais direcionam a educação dessa criança. Eu acho que esse assunto que a gente vai estar abordando hoje aqui, talvez não seja tão interessante para muitos como você abrir uma empresa, ou como você fazer vendas, ou como você fazer marketing, ou abrir um e-commerce, como a gente vem abordando até aqui. Mas é um assunto que para quem quer ser um empreendedor,
E para quem tem filhos e para quem pretende ter filhos, com certeza faz toda a diferença. Sim. Né? Porque muitas das vezes, para a maior parte das pessoas, acho que o motivo de você querer ter uma vida melhor, ter mais tempo, ter mais liberdade, pode parecer que é pra você, mas na verdade é pra nossa família, né? Então eu acho que é um ponto importante, assim, o que a gente sempre tinha em mente quando a gente casou, Sim. o que a gente sempre tinha em mente, assim, acho que era um dos motivos que fazia a gente ir com mais vontade, mais força, era a gente pensar em qual estágio que a gente queria chegar, para poder dar uma condição melhor também, para poder dar uma estrutura, ter uma estrutura melhor, né, para poder dar né, assim, oferecer uma criação, assim, eu acho que um pouco mais tranquila para os nossos filhos, né? Sim. Porque, igual na época que a gente estava trabalhando na fábrica, a gente vê muitos amigos também, Sim. né, amor? Que às vezes. Eu tinha muitas amigas que tinham 2 ou 3 filhos. E eu acredito que pode ser que tenha pessoas que estão na mesma Sim, situação agora, assistindo a live. E às vezes as meninas tinham que fazer hora extra. E aí a criança passava uma boa parte do tempo no Roikuen, ou passava Sim. na casa de alguém. E, querendo ou não, eu acho que a gente também tem que pegar isso daí como motivação, que foi uma motivação que a gente teve naquele momento. Porque a gente via a vida de muitas pessoas e a gente falava, não, a gente não quer isso, sabe? Então você também tem que pegar isso pra você como uma forma de motivação pra você correr atrás dos seus sonhos. Porque você indo atrás deles vai impactar na vida dos seus filhos, né? Então isso daí é muito importante, né, amor? Pra poder dar pensar neles também, no futuro deles, e poder dar uma qualidade de vida melhor pra eles, né? Exatamente. Um ponto também que eu acho legal, antes aqui dar uma boa noite pra galera que tá entrando agora. Luciana, boa noite. Rafael, boa noite. Karine, boa noite. José, boa noite. Quem mais? O Akil, Marcos, Moni Teshima, Clebinho, Cláudio, boa noite, pessoal. Vai trazendo mais gente aí, ó. Vamos compartilhando a live e espalhando pra galera. Hoje esse assunto é bem legal pra todo mundo, tá? Quem tem filho, quem não tem, quem quer ter filho um dia, eu acho que é muito importante. Porque o que eu mais vejo aqui no Japão, pessoal, não querendo generalizar, tá? Pode ser que eu esteja errado, pode ser que isso não seja algo tão comum. Isso aconteceu comigo várias vezes. São pais que hoje trabalham na fábrica, ou às vezes de algum trabalho que não é, assim, algo satisfatório, que não traz satisfação pra eles, mas que eles sempre falam, tudo que eu faço é pelos meus filhos. Eu faço isso pelos meus filhos. E às vezes falam pros próprios filhos, o pai tá na fábrica ralando por causa de você. Agora, eu não sei, eu particularmente acho que isso é um erro. Porque a criança não escolheu nascer. A criança não escolheu estar no Japão. A criança não escolheu vir pra cá com 5, com 6, com 7, com 10, com 15 anos de idade. Não escolheu. Até você ter 18 anos de idade, ou 16 no mínimo, você é totalmente dependente dos seus pais. Sim. Então, quer dizer, você colocar todo o peso da sua frustração, da sua insatisfação nas costas de uma criança que não pediu pra nascer, que não pediu pra estar aqui nesse país, eu acho que é um pouco injusto, né? E assim, talvez muitas das vezes, mesmo dentro da minha casa, ou mesmo dentro da casa, né, da nossa família mesmo, a gente pode ter ouvido algum tipo de comentário dessa forma. E pra criança isso é tudo muito confuso. Porque você não entende por que o seu pai precisa estar naquele sofrimento todo por sua causa. Então você é o causador daquele sofrimento? Você é o causador daquela frustração? Né? Então eu acho que isso é algo errado, tá, pessoal? A gente tá, na verdade, fazendo tudo isso, seja dentro de uma fábrica, seja como empresário, seja como executivo, seja como pintor, seja como esteticista, massagista, médico, advogado, a gente faz isso por nós mesmos. Tá? É uma escolha que nós tomamos na vida. É um caminho que a gente escolheu e que pode ser mudado a qualquer momento. Mas é claro, para isso você precisa ter motivação suficiente e executar tudo aquilo que você planejou. Né? Agora, os seus filhos, eles sempre vão se espelhar naquilo que você faz. São poucos exemplos, por exemplo, como a gente. Sim, são né? poucos. Eu gostaria de ter muito mais pessoas, viu? Eu vejo às vezes um exemplo ou outro, assim, por exemplo, tem às vezes um em Aichi, um em Gifu, alguns aqui em Tóquio. Eu fico muito feliz de encontrar a galera que veio desse histórico de pais operários e que conseguiram mesmo assim, sabe, conquistar um espaço no mercado de trabalho japonês. Eu fico muito feliz, porque a gente sabe a dificuldade. É muito difícil, porque você como criança, como jovem, dentro de um ambiente onde todo mundo ao seu redor trabalha na fábrica, a primeira coisa que você pensa é, assim que eu sair da escola, o que eu vou fazer? Trabalhar na fábrica. Quando eu estava, por exemplo, na escola brasileira, eu estava me formando, estava no primeiro ano do ensino médio, a professora chegou para mim e falou, olha, Diego, sinceramente, você está meio desmotivado, eu vejo que você não está indo bem nas matérias mais, você sempre foi bem, e eu tô vendo que você não está dando valor pro dinheiro que seus pais estão pagando na escola. Então eu falei, não, professora, realmente eu estou num momento meio tenso da minha vida, não sei o que fazer,
não consigo me imaginar daqui pra frente, né, na escola, queria trabalhar e tudo mais. Ela falou, sinceramente, pra criança da escola brasileira, depois que você se formar no ensino médio, você tem duas opções. Ou você volta pro Brasil para poder fazer faculdade, e nesse caso provavelmente teria que depender dos meus pais também, ou você vai trabalhar numa fábrica, o que não é ruim. Se você for trabalhar na fábrica também, você pode da mesma maneira juntar o seu dinheiro e depois no futuro você pode correr atrás da sua carreira, fazer uma faculdade e tudo mais. Então na minha cabeça naquele momento foi tudo muito confuso. Eu falei, caramba, eu estou estudando aqui desde a 4ª série. Agora eu estou no primeiro ano do ensino médio. Faltam ainda mais 3 anos, que era o início do primeiro ano. Faltam mais 3 anos, primeiro, segundo e terceiro para me formar. E depois que eu me formar eu tenho duas opções. Ou ir para o Brasil, que é algo que eu não quero, toda a minha família está aqui, ou eu trabalhar na fábrica. Então por que eu vou esperar para poder me formar para depois ir para a fábrica? Deixa eu ir agora então. Então foi naquele momento que eu decidi sair da escola para poder trabalhar na fábrica. Então, não estou dizendo que isso foi ruim, tá? Foi algo que aconteceu, poderia ter sido de outra forma, e graças a Deus eu dei a volta por cima. Mas assim, você vê que às vezes um conselho que você dá, às vezes um exemplo que você dá, você pode determinar a vida de um jovem. E você pode direcionar ele para um caminho bom ou para um caminho não tão bom assim, né? Sim. Então isso que é importante, que a gente corra atrás dos nossos sonhos, pelos nossos filhos, mas fazendo primeiro. Fazendo, mostrando para eles o caminho. O pai tá aqui, eu vejo, por exemplo, tem uma conhecida nossa, uma amiga nossa, que se formou agora com 40 e poucos anos de idade. Sim. Se formou em pedagogia. Eu falei, caramba, é algo muito legal. Ela se formou em pedagogia e os filhos falam, caramba, minha mãe se formou com 48 anos de idade. Tá lutando ainda pela carreira dela, tá fazendo as coisas dela, tá fazendo curso, tá começando novos negócios. E você vê que as crianças se inspiram nos pais, né? Então quando a gente pensa em fazer algo pelos nossos filhos, não significa você simplesmente estagnar a sua vida e apostar todas as suas fichas nos seus filhos. Porque pra eles isso não faz sentido. Sim. Sabe? Não faz sentido. Por que meu pai tá parado no tempo, trabalhando em algo que ele não gosta, chegando em casa estressado todo dia, voltando pra casa quase meia-noite, trabalhando todo final de semana, pra poder me dar uma boa educação, né? A verdade, os seus filhos, eles teriam um impacto na vida deles muito maior se você tivesse correndo atrás dos seus sonhos. Se você estivesse conquistando, se você estivesse estudando, se você estivesse fazendo curso, se você estivesse abrindo o seu próprio negócio. Aí sim eles falam, caramba, minha mãe e meu pai, esses caras são nervosos, hein? Olha, eles não param nunca, eles estão correndo atrás, eles estão melhorando de vida, a gente agora tem mais condições, né? Agora eu posso estar numa escola melhor, porque meu pai tem mais tempo para poder ficar comigo, tem mais dinheiro para poder pagar a educação minha. Sim. Então eu acho que essa é a mentalidade correta, sabe? Eu acho uma coisa assim que eu passei assim, experiência própria mesmo. Assim, quando eu vim pro Japão, eu vim pra cá com 14, né? Então assim, lá no Brasil é muito assim, eu acho que assim, a vida que eu tinha lá, comparando com a vida que a gente chegou a ter aqui no Japão, enquanto eu era adolescente, é claro que lá era muito mais divertido, né? Tinha família, tinha os avós, tinha tio, tinha primo, tinha lugar pra passear, né? Fazer churrasco na casa. Por mais que não tinha muito dinheiro, mas assim, você tinha, não sei, era um pouco, né? Pelo fato de ter amigos em volta, era um pouco mais divertida a vida, né? Pra gente que era adolescente, criança na época. Não é uma rotina assim, né? Você tem mais o dia a dia, assim, acho que é mais divertido. Mais divertido. Diferente, assim, né? Cada dia é diferente, né? Aí eu vim pra cá e assim, igual, por exemplo, na minha cabeça, meus pais vieram pro Japão pra poder melhorar de vida. Então, assim, porque lá no Brasil tava numa situação ruim, viria pro Japão pra poder melhorar de vida. Então, assim, pra gente, né, a gente que é criança, adolescente, na época, a gente pensava, nossa, a gente vai pro Japão. Então, tipo, todo mundo pensa, né, meus pais vão ficar ricos, vai pro Japão, vai crescer lá, vai mudar de vida, e um dia a gente vai voltar pro Brasil e vai poder ter condições melhores e tal. Então, na cabeça de uma criança, um adolescente, assim, que já tá numa fase que tá compreendendo as coisas, essa vinda pro Japão é uma vinda pra poder melhorar de vida. Sim. E, por exemplo, eu cheguei aqui no Japão, e naquela época meus pais não sabiam falar japonês. Então, assim, eles não tinham muita informação sobre quase nada. Então, assim, eles não sabiam muito também o que era melhor pra mim aqui no Japão, né? Então, aí, o que aconteceu? Acho que foi um dos períodos, assim, de frustração que eu tive quando eu cheguei aqui. O fato de não conhecer quase ninguém, de não saber falar o idioma, de não poder ir pra escola, ter que ir trabalhar na fábrica cedo, sabe? São várias frustrações. Tipo assim, você sai do Brasil pra vir pra cá, pra ter uma vida melhor... E assim, querendo ou não, eu tive uma vida um pouco mais frustrada do que na época que tava no Brasil, né? Sim. Então, assim, por isso que a gente também tem que balancear, sabe? Se realmente a vinda aqui pro Japão é pra poder melhorar de vida, gente, vamos melhorar de vida, sabe? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam vindo pra cá e acabam vivendo uma vida
um pouco mais pesado, eu digo assim, não com relação à falta de dinheiro, mas eu falo assim com relação à falta de tempo, à falta de qualidade, né, pra família, do que na época que tava no Brasil, né? Porque tem muita gente... A gente sabe que não é só questão do dinheiro, né? Sim. É você trabalhar naquilo que você gosta, você conseguir viver fazendo aquilo que você gosta. Não, a gente não tá querendo dizer assim pra vocês que vocês precisam receber 100 milhões de ienes por ano. Não, o que a gente pensa, assim, é que você precisa se dedicar pra... Se você quer viver aqui no Japão, dedicar pra ter uma vida boa, que realmente é uma vida boa, né? Se você tem o objetivo de vir trabalhar na fábrica, que seja 5 anos, porque depois de 5 anos eu sei que eu vou fazer isso e vai me dar o resultado X e minha vida vai melhorar e eu vou poder melhorar a vida dos meus filhos, né? Sim. Eu acho que isso que é o importante, né? Porque eu acho que assim como eu, né, tive assim essa frustração de ter vindo pro Japão com o pensamento de que meus pais viriam pra cá pra poder melhorar de vida. E depois quando a gente chegou aqui... por exemplo, meus pais passavam mais tempo, né, na fábrica, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, fazia hora extra, os irmãos trabalhavam, às vezes a gente encontrava no final de semana. E geralmente nos sábados tinha que trabalhar também. Sim. Então, assim, foi de uma vida que a gente tinha mais tempo no Brasil, foi virando pra uma vida que foi um pouco mais desgastante aqui, né? Sim. Então, assim, isso também a gente tem que pensar, né, com relação à qualidade de vida das crianças. E eu acho que também os pais têm que estar por dentro do que ele pode estar aprendendo pra poder orientar os filhos, né? Sim. Porque é difícil você orientar seu filho sem você saber como que é. Assim, por exemplo, se ele vai pra uma faculdade ou, né, se ele vai estudar aqui em escola brasileira e o que realmente vai ser bom pra ele, né? Se a gente não passa por isso, dificilmente a gente vai saber orientar os filhos, né? É que a gente ainda, né, pessoal, eu vejo que a maior parte das pessoas que eu converso, que tem filhos e tudo mais, os que tem mais idade, assim, né, e tem filhos já em idade escolar, eu vejo que as pessoas ainda têm uma visão um pouquinho antiga, sabe, do que é uma carreira hoje em dia. Por exemplo, ainda o sonho das pessoas é que o filho seja um advogado, seja um médico, seja um juiz. Tá bom, são profissões muito prestigiadas de fato, são profissões muito boas, trazem uma segurança muito grande, mas o jovem hoje em dia, o que ele quer ser? Às vezes quer ser youtuber, às vezes ele quer ser programador, às vezes ele quer ser quer desenvolver software para robôs, sabe? Às vezes ele quer trabalhar com realidade virtual, ele quer criar algoritmo para inteligência artificial. Então tem várias novas profissões no mercado hoje em dia que às vezes os pais não conhecem. Então é importante, né, que a gente sempre esteja assim, se atualizando com relação ao mercado, com relação àquilo que está em demanda e principalmente, né, ouvindo os nossos filhos, porque às vezes o que a gente quer para eles pode ser o melhor no nosso ponto de vista, mas não é o melhor para eles, não é aquilo que eles de fato querem. E a gente sabe que a chance de você ter sucesso fazendo algo que você gosta é muito maior do que você ter sucesso fazendo algo que você não gosta, simplesmente porque você agradar seus pais, tá? Eu trabalhei com um rapazinho em IT Camp, pra vocês terem uma ideia, que ele era formado médico. E aí ele tentou alguns anos e falou, não é o que eu quero fazer na minha vida. E aí foi trabalhar em recursos humanos junto comigo na fábrica de alimento. Então assim, eu perguntei, por que você se formou então, ficou todos esses anos na faculdade, sei lá, 6, 7 anos? Ah, porque os meus pais queriam que eu fosse médico. Mas você não consegue levar isso por muitos anos, porque a frustração começa a ficar muito grande dentro de si, de você, e você precisa acabar partindo para fazer aquilo que você de fato gosta ou algo menos frustrante, né? Então é importante que a gente tenha essa visão, né, de que os nossos filhos, a gente não é a gente que vai direcionar, na verdade, assim, o meu sonho é que meu filho seja, não. O seu sonho tem que ser que seu filho seja feliz, né? E para ele ser feliz, para ele poder ter maiores chances de ser uma criança com confiança, uma criança, sabe, com aquela garra, aquela ambição, aquela vontade de vencer, é se ele vê dentro de casa você também lutando, batalhando pelos seus sonhos, né? Aqui no caso o foco da página é falar de empreendedorismo, então você empreendendo, você correndo atrás também daquilo que você acredita, né? Então acho que essa é a mensagem principal. Os pais não se bloquear, sabe? Nesse sentido de, já que eu tenho um filho agora eu não vou arriscar, eu não vou tentar nada diferente, porque pra mim, a minha meta é direcionar meus filhos, é dar educação pra eles. Beleza. Só que hoje em dia, né, principalmente no Japão, tá? A realidade do Japão é totalmente diferente da do Brasil. No Brasil a gente sabe, quanto maior o seu grau de educação, se o cara, por exemplo, tem um mestrado, doutorado, tudo mais, é claro que ele tem um valor maior no mercado. Sim. Por quê? Existem muito poucas vagas para muitos profissionais. Então, como que é feita a filtragem? Através do seu nível educacional. Agora, no Japão é o contrário. Existem muitas vagas para poucos profissionais. Então, a questão educacional não influencia tanto assim na questão salarial e de carreira. Por exemplo, um cara que é PhD numa área que não seja de tecnologia, ele dificilmente vai ter um salário maior do que alguém que tem 2, 3 anos de experiência.
Porque o tempo que você passa estudando, ele vale menos do que o tempo que você passa trabalhando aqui no Japão. Porque para eles a experiência vale mais do que a educação, tá? Ah, claro, se você formou nas faculdades top, o Waseda, Tokyo Daigaku, Keio, você tem assim, no início, quando você começa a sua carreira, que chama de Shinsotsu, você tem um privilégio, que é a maior parte das empresas grandes vão querer te contratar, né? Você vai ter várias ofertas para escolher. Agora, a partir desse momento que você já está dentro do mercado, não é algo que influencia tanto assim, não faz tanta diferença. O que vai ditar de fato o sucesso dessa criança é a atitude dela, é a confiança que ela tem, é o fato de ela saber utilizar os dois idiomas de uma maneira que ela consiga se destacar. Por exemplo, eu falo o japonês fluente, mas também falo português, também falo inglês, sabe? E isso é algo que os pais inspiram ela dentro de casa, né? Então acho que esse é um ponto muito importante. Vamos lá, galera. Tem alguém deixando mensagem aqui? Maximiliano Augusto. Eu tenho a impressão que esse perfil é fake, galera. Por isso que eu não vou perder muito tempo respondendo. Mas eu concordo com o que ele fala, né? Se todos se formarem em faculdade, quem vai ser os operários? Olha, tem muito operário formado em faculdade aqui no Japão, tá? Não quer dizer que só porque você formou em faculdade e trabalha como operário, você está numa posição inferior. Não, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é o seguinte, essa página tem o intuito de abordar temas relacionados a empreendedorismo. Ou seja, pessoas que estão hoje em dia trabalhando em serviço que não seja a própria empresa e tem a intenção de abrir a própria empresa. Ou seja, a gente só vai falar disso aqui. Então, se você realmente quer falar sobre a vida operária, que maravilhosa que está no lugar errado. Mas eu concordo, de fato, se não tivesse operários, não teria o Bentoyá. Embora a gente está vendo um aumento muito grande da automação industrial. Daqui, sei lá, 7 anos, 40% ou 30% no mínimo das vagas operárias vão ser substituídas por robôs. Toda a questão de que você precisa fazer algum tipo de função manual para poder apertar algum botão, por exemplo, no robô, isso não vai ser necessário. O próprio software vai reconhecer qual botão tem que ser apertado e vai dar o início na função automaticamente. Não é porque precisa de ter operário que você tem que ser um, né? Exatamente. Você tem a escolha, né? Exatamente. Então a galera que tá aqui, eu tenho pra mim, né, amor, que Sim. é o pessoal que não tá satisfeito na fábrica e tem a intenção de abrir o próprio negócio. Se o Maximiliano tá feliz com a fábrica, beleza. Então ele pode abrir uma página dizendo, pô, operários felizes no Japão. Beleza, você cria sua comunidade e aborda os temas com eles. Aqui não é o lugar para poder falar esses temas, tá? Bom, vamos lá. Márcio Bank, parabéns pelo trabalho excelente. Trazer informações da comunidade, está na hora da comunidade acordar para essa nova era. Sim, exatamente. É uma era que a gente consegue enxergar. Eu trabalho só com tecnologia. Então eu vejo que a automação industrial está vindo no ritmo muito acelerado. Muita gente pensa, mas a ameaça para a gente são os vietnamitas, são os asiáticos que vão vir agora a partir do meio desse ano, né? Olha, galera, na boa, para quem está em fábrica, a ameaça maior, na verdade, é a tecnologia, tá? Cada vez mais as empresas vão começar a se preocupar com custo. Você tem um investimento mais alto no robô no primeiro momento, mas depois disso você tem só a manutenção, que acaba sendo algo muito barato. Como está se tornando uma tecnologia mais assim comum hoje em dia, o custo está se tornando também cada vez mais baixo. Então, assim, para as empresas adotarem automação, por exemplo, no depósito da Amazon, hoje em dia, quase não tem ser humano. Todo pedido ele entra, o robô já identifica qual é o código, já manda para outro robô que vai até a prateleira, pega o produto, coloca em cima de uma prateleira móvel, já leva até o final. Só no final tem um ser humano lá que faz a checagem do produto e despacha. Ou seja, todo um trabalho ali que antigamente era feito por diversas, centenas, milhares de pessoas, hoje em dia é feito por centenas de robôs. Tá, isso vai acontecer num processo muito acelerado. Então, eu acho que também não só com relação a ser automatizado, mas hoje em dia a gente está vendo, né, que tem outras empresas de outros países que estão criando carros elétricos. Sim. E que da mesma forma que o iPhone pegou o lugar das câmeras da Sony, de vários Sim. outros aparelhos, é claro que o carro gasolina pode ser que também reduza o volume de produção, porque a Tesla tá entrando bastante aqui, né? Por enquanto ainda tá caro o preço deles, né? Mas a partir do momento que eles começarem a fabricar carro que é um pouco mais acessível, pra massa, sim. Provavelmente, né, tem uma possibilidade muito grande de ou a deles ou uma empresa parecida criar algum carro que seja produzido em algum outro país, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que, mas não só com relação a isso, mas é com relação também mais à sua satisfação, né? Do que se você quer né, realmente ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, se dedicar um pouco mais, né? Poder ter tempo mais pra família e poder fazer aquilo que você gosta, né? Isso. Eu acho que o ponto principal é isso, né? Os nossos filhos, eles não podem jamais ser
o motivo pelo qual a gente está estagnado num trabalho que não nos satisfaz, tá? Não pode ser jamais. Né? Se você hoje em dia tem, em algum momento, essa mentalidade, provavelmente é algo que o seu próprio cérebro tenta te convencer para você continuar nessa posição, tá? Agora, não tem nada que impeça você de tentar algo novo, de começar a fazer seu próprio negócio, de começar se você tem vontade de ter uma carreira, de começar a estudar para poder ter uma carreira. E como eu falei, essa conhecida nossa, amiga nossa, se formou depois de 45 anos de idade, então sempre é possível, tá? Eu acho que ao invés de usar os filhos talvez como empecilho, é bom usar eles como motivação, né? Sim. Motivação para poder né, ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para eles também, né? E a gente lutando, empreendendo, a gente, sabe, falando de sonhos, que você tá numa casa, você é uma criança, você tá numa casa onde seu pai reclama todo dia que o chefe é chato. Sua mãe chega em casa tarde reclamando que tá fazendo muita hora extra. Aí no final de semana eles reclamam que não pode sair porque não tem dinheiro para poder sair. Aí o que a criança pensa? Cara, meu pai trabalha pra caramba e não tem dinheiro para poder sair. Reclama o tempo todo do trabalho. Nossa, que terrível. Nossa, o que eu faço da minha vida? Sabe, fica aquele conflito na cabeça das crianças, né? Agora, se estão num lugar onde, né, os pais falam de sonhos, falam de metas, falam de realizações, falam de viagem, falam de aproveitar mais tempo com a família, falam de passear no final de semana, falam de voltar pro Brasil um pouquinho para poder rever os familiares. A criança cresce, nossa, que legal a vida que os meus pais têm, eu quero ter uma vida igual a deles. Sabe? Então acho que essa é a mensagem mais forte. Muito mais do que, ai filho, eu vou trabalhar até meu último suspiro para poder conseguir te dar a educação. Olha, se seu filho simplesmente se formar na faculdade, isso não é garantia de que ele vai ter uma carreira de sucesso. E como o amigo mencionou, pô, que sucesso para você? Sucesso é você ser feliz. O seu filho trabalhando numa empresa japonesa, sendo criado como japonês aqui no Japão, não tendo uma inspiração dentro de casa, ele chegando no mercado como um estrangeiro que tem personalidade de japonês, mas cara de estrangeiro. Ele vai começar a trabalhar numa empresa grande, japonesa, que contrata simplesmente pelo fato de ter nota boa. Ele vai entrar lá, toda vez que tiver uma promoção, ele vai ser colocado de lado porque os japoneses têm preferência. Ele vai esperar 5, 6, 7 anos para poder conseguir ter o primeiro aumento no salário. Ou seja, ele vai entrar com 200 mil por mês, depois de 7 anos vai ganhar 230. Então, quer dizer, isso não é satisfação profissional também. Né? Agora, o jovem que tem aquela ambição, que tem aquela facilidade na comunicação, que tem orgulho de ser estrangeiro no Japão, que fala 2 idiomas fluentemente e sabe alavancar esse diferencial que ele tem. Esse sim, ele pode entrar no multinacional, ele pode ter uma carreira muito rápida, uma ascensão muito rápida, sabe? Porque ele teve dentro de casa um exemplo de pessoas que falavam, não, você é diferente, mas isso é bom. Sabe, não porque você tem que ser japonês, tem que meio que competir no mercado. Não, a gente não tem que competir com o japonês, a gente tem que competir em outro nível. Sabe, nós somos estrangeiros fora de casa, falamos 2, 3 idiomas fluentemente e a nossa personalidade é completamente diferente daquilo que o mercado japonês tem hoje em dia. Então é claro que tem muitas oportunidades para jovens ambiciosos como esses, né? Agora é importante que os pais dentro de casa tenham essa visão, né? Se você querer que seu filho simplesmente se forme na faculdade, sem dar um direcionamento para ele, sem moldar a personalidade dele para que ele seja um estrangeiro com orgulho, formado no Japão, mas com habilidades diferenciadas, dificilmente ele vai se destacar, né? Então essa é uma realidade que eu vejo de dia a dia, tá? Eu não estou falando isso com base em achismo, não estou falando, eu acho que é assim, não. Eu entrevisto Shinsotsu, jovens saindo da faculdade, por toda semana. E eu vejo às vezes aqueles jovens que não conseguem olhar no teu olho, você faz uma pergunta, responde outra. Uma vez eu entrevistei um jovem saindo da Keio Daigaku, faculdade super boa. E ele falou pra mim, olha Diego, eu me formei em marketing e tal, e esse é o meu sonho de seguir nessa carreira. Aí, pô, a conversa foi, eu falei, mas por que você se candidatou pra essa vaga de vendas na minha empresa então? Aí ele falou, porque o meu sonho é trabalhar com vendas. Eu falei, mas você não falou que o seu sonho era trabalhar com marketing, por isso você se formou em marketing? Aí ele falou, colocou a mão na cabeça assim, ó, e falou, eu sou muito burro, né? Uau, Tachibakada, né? Falou assim, e quase começou a chorar. Eu falei, não, cara, imagina, não, eu tô brincando, tranquilo, não esquenta a cabeça não, vamos continuar a entrevista, pra mim tá tranquilo, não tem nada. Ou seja, a gente às vezes acaba criando jovens totalmente fracos emocionalmente, sabe? Por quê? Porque eles têm aquela pressão de ter que se formar. Agora, o que vem depois da formatura? O mercado de trabalho. E o mercado não é igual em casa, que às vezes ele faz uma coisa errada, todo mundo passa a mão, meu filhinho, bonitinho e tal. Não, o mercado é cruel. A empresa tá te pagando, ela quer resultado, entendeu? E principalmente no Japão. É uma hipocrisia a gente dizer que não existe preconceito. Existe.
eu trabalho tanto com estrangeiros como com japoneses. Né? Existe muito essa questão do preconceito dentro de empresas japonesas contra estrangeiros. Principalmente se for um estrangeiro que durante esses anos de estudo, ele perdeu a personalidade de estrangeiro e ele se tornou em um japonês. Esse daí é o que mais sofre. Porque ele nunca vai ser considerado como japonês pela empresa, pelos superiores. Ele sempre vai tentar provar que ele é tão bom quanto o japonês, só que ele não vai ter as mesmas oportunidades que o japonês tem. Então o que é o ideal? É que as crianças que se formam na faculdade japonesa, elas mantenham a personalidade, o lado forte de ser um estrangeiro, de ser um brasileiro. E ao mesmo tempo também tem a diferença de quê? O diferencial do quê? De falar o japonês fluentemente. Tá? Então acho que isso é algo que somente dentro de casa a gente consegue direcionar isso daí. E para poder conseguir um resultado satisfatório, né, nesse desafio, que eu tenho certeza que é um desafio, não é nada fácil, tá? A gente também tá sempre lutando, sempre batalhando, sempre correndo atrás. Para nossos filhos olharem e falar, caramba, olha o que meu pai faz. Olha meu pai fazendo vendas. Olha minha mãe criando uma estratégia de marketing. Olha o meu pai fazendo uma reunião de negócios. Olha minha mãe ali abrindo a empresa, contratando funcionário. Isso é legal, sabe? Isso faz com que as crianças elas tenham uma visão diferente do mundo, né? Então vamos lá, galera. Vamos ver se tem mais alguma mensagem aqui legal. O Kleber falou, peraí, o Márcio falou, parabéns pelo trabalho, excelente, trazendo informações da comunidade. Pô, valeu, Márcio. Está muito claro isso, a comunidade cada vez mais velha. É verdade, é verdade. O Clebinho falou, aos poucos o AI vai dominar vários setores, tá? AI é inteligência artificial, de fato, já está acontecendo bastante, tá? A Jéssica, amém, Araki, Anderson, boa noite, Márcio. Precisamos aumentar o conhecimento e melhorar a qualidade de vida, com certeza. A Rosângela, concordo, nossos filhos têm que ser a motivação de crescer. Exatamente. Valdemar, boa noite. Jéssica, boa noite. Márcio, dica do coach, mudança de paradigma, todas as condições para ser os melhores. Exatamente. A Kemi. Vim com 17 anos para o Japão, em 1995. Trabalhei por 10 anos em fábrica, com 27 anos montei meu próprio negócio no Japão. Tive meu primeiro filho com 31 anos e minha filha com 36 anos. Fazem 14 anos que nunca mais precisei trabalhar em uma fábrica. Me especializei no ramo e hoje crio meus filhos podendo estar presentes em tudo que eles precisam. Na minha opinião, o erro de muitos pais seria achar que a escola tem a obrigação de educar seus filhos, e não é assim. Nossos filhos se espelham em nós, em como nós comportamos, e a educação vem do berço, ou seja, de casa. O fato de trabalharmos fora de uma fábrica implica em podermos estar mais próximos dos nossos filhos, dar a eles uma visão de que existe muito mais do que uma fábrica. Não que seja vergonhoso ou ruim trabalhar em tal, mas ficamos presos e limitados. Perfeito, perfeito, né? Exatamente como a gente pensa, exatamente como a vida de fato é, tá? Vamos lá. O Caio respondeu para o Maximiano, legal. Suzana falou, nós criamos filhos para o mundo, para crescer, vencer e ser forte. Exatamente. Sim. O Wellington deu uma dica do livro, legal. Rosângela, muito bom os conselhos, passo muito isso com a minha adolescência. Legal. Tacada Verônica, crie sucessores e não herdeiros. Perfeito. Nossa, muito legal. Eu não tinha... Nunca parei para pensar nessa parte, mas faz muito sentido. O Márcio, educação pelo exemplo. Verdade, isso mesmo. Bom, pessoal, tiverem alguma dúvida sobre o tema de hoje, a gente provavelmente não vai ficar muito tempo, mas a gente tem um tempinho ainda para poder bater um papo com vocês, tá? Tiverem alguma dúvida, algum comentário com relação ao que está sendo falado aqui, hoje a gente vai focar 100% nessa questão da educação, é um assunto que eu tenho bastante interesse, principalmente depois que eu virei pai, e principalmente depois que eu comecei a trabalhar muito com jovens dentro da minha empresa, né? Contratar estagiários ou contratar também jovens para os meus clientes. Eu comecei a ver que tem igual eu falei uma vez no Facebook, né? No passado, o que determinava o sucesso de um jovem no futuro era o QI, que é o quociente de inteligência. Hoje em dia, o que determina o sucesso de um jovem, ou pelo menos a satisfação desse jovem, é o QE, que é o quociente emocional. Entendeu? O quociente emocional, o que é? A criança ter essa flexibilidade para poder se adaptar a diferentes ambientes. É a criança saber, por exemplo, lidar com a rejeição, lidar com as diferenças culturais dentro do ambiente de trabalho, lidar muitas vezes com uma frustração de algo que ela achou que ia dar certo e acabou não dando. Lidar às vezes com um amigo que fez uma piadinha sem graça, um pouquinho preconceituosa, saber lidar com uma situação como essa. Então acho que o QE hoje em dia determina de fato aqueles que vencem e aqueles que acabam parando no meio do caminho. E galera, isso vai muito além. Isso também tem uma relação muito grande com o alto índice de suicídio no Japão. O japonês em si tem um QE muito baixo.
ele é criado, ele é nivelado por igual, todo mundo é igual. Então quer dizer, conforme ele vai crescendo, ele vai vendo que na vida você é recompensado de acordo com os seus resultados, e ele acha que é vergonhoso ele se destacar, ele acaba se rebaixando muitas das vezes para não precisar dar um passo maior do que dos outros. E isso faz com que ele tenha que ficar acumulando aquele monte de sentimento, aquele monte de vontade, aquele monte de desejo que ele tem, de sonho que ele tem, e ele acaba não tendo aonde extravasar. Isso cria uma frustração muito grande. Tá? Então é isso que a gente vê. Hoje em dia eu entrevisto vários jovens também para a empresa e eu vejo que o tamanho, o nível de frustração do jovem japonês é muito elevado. Mesmo morando num país onde a gente pode ter tudo. Sim. Mesmo morando num país onde o estrangeiro, se ele quiser, ele tem uma vida muito boa, porque o japonês não tem. Né? Por quê? Porque ele tem esse quociente emocional muito baixo. E eu acho que essa é uma vantagem nossa, né? Porque pelo fato da gente ser brasileiro, conhecer o lado, né, do Brasil, que é o Brasil, ele já valoriza mais a criatividade. Sim. E tal, né? Sim. Então eu acho que por a gente ter essa visão, é mais fácil pra gente poder auxiliar os filhos aqui, né? Sim. Não precisa de fazer com que eles aceitem a ser igual, exatamente igual. Só que agora pro japonês, os pais cresceram com essa visão. Então, automaticamente, os pais passam isso pros filhos também. Sim. São poucos pais. Aqueles pais que têm um contato maior com o exterior, ou que já moram fora, eles têm... Porque, ó, eu posso dizer que pra vocês, com toda certeza, todos os nossos amigos japoneses que moraram no exterior, sim, eles têm a visão completamente diferente. Completamente diferente. É como se fosse uma outra nacionalidade, né? Nossa, completamente diferente. É. Então, assim, querendo ou não, o japonês aqui, né, que nunca saiu do Japão, eles têm essa visão que eles aprenderam na época da escola, eles passam isso pros filhos dele. A gente tem uma visão diferente porque a gente cresceu no Brasil, então isso é um diferencial nosso que a gente pode passar isso pros nossos filhos. Sim. Isso não é uma vergonha que os filhos têm que ter vergonha de saber sobre isso, né? Isso é uma vantagem nossa, né? De conhecer sobre esses dois mundos. Então a gente tem que passar isso pros filhos como sendo algo positivo, né? Exatamente. Eu percebo que aqui na comunidade brasileira, pelo menos, comunidade latina, tem um tabu de falar sobre educação. Sabe? Eu não sei porquê. Tipo, todo mundo tem medo de falar sobre educação. Ah, escola brasileira ou japonesa. Esse não é o tema que importa. Sabe? Seu filho vai pra escola brasileira ou japonesa, isso é indiferente. Se ele vai pra escola internacional, é indiferente. Sabe? O que é importante é o que dentro de casa. Sim, qual o exemplo que você está dando pro seu filho? Qual o direcionamento que você está dando pro seu filho? E aí as pessoas acham que o sucesso ou o insucesso, eles são simplesmente resultante dessa equação simples. Ah, foi pra escola brasileira ou foi pra escola japonesa. Galera, se isso fosse determinante pro sucesso, o índice de insatisfação profissional no Japão seria baixíssimo. Porque quase todo japonês é formado no ensino superior. E quase todo japonês, é claro, foi para a escola japonesa. Então, quer dizer, o fato do japonês estar frustrado, o fato do japonês estar insatisfeito, o fato do japonês ter uma vida profissional miserável, do ponto de vista dele próprio, mostra pra gente que o fato de você se formar em escola japonesa não garante nada. Com certeza não garante nada. Então, eu tenho um amigo que se formar na escola internacional, que custa, sei lá, 3 milhões de ienes por ano, também. Conheço outros que se formaram na escola internacional, que custa muita grana também, não tão bem, não tão satisfeitos. Conheço, por exemplo, a nossa situação, que a gente se formou em escola brasileira no Japão. A gente está tranquilo. Conheço jovens que se formaram na escola japonesa tão bem, outros se formaram na escola japonesa não tão bem. Quer dizer, isso não é determinante. O fator determinante é como a gente, dentro de casa, no dia a dia, direciona a vida dos nossos filhos. E por isso que se você está lutando, está batalhando, tem mais tempo, mais flexibilidade, mais liberdade para acompanhar o seu filho de perto, as chances dele se destacar no mercado ou dele ter uma visão diferenciada no mercado e conseguir se destacar e conseguir ser feliz é muito grande. Tá? Hoje em dia, galera, ó, é algo que eu vejo cada vez mais e eu penso que isso vai piorar cada vez mais também. Eu fico preocupado com o Ian, com a geração dele. A nossa geração hoje em dia é uma geração que nunca teve tanto e nunca se sentiu tão inútil como hoje em dia, sabe? No passado, igual a Aline falou, pô, a galera brincava na rua, tinha amigo, se divertia, a gente era feliz com muito pouco, sabe? Essa galera, eles precisam ter muito, eles precisam ter videogame, precisam ter roupa de marca, precisam ter isso, ter aquilo, por quê? A gente vive hoje em dia a era do lifestyle, é a era onde se você não mostrar que você tem, você tá por fora. Então isso cada vez mais causa uma pressão dentro da cabeça dos jovens, que muitos deles não conseguem lidar com essa pressão. E não é uma pressão social, só que vem de fora pra dentro. Não, é uma pressão que tá dentro de casa. Às vezes o irmão, às vezes a irmã, às vezes os próprios pais, sabe? Então, quer dizer, isso vai causando uma confusão dentro da cabecinha deles,
que eles vão levando durante a vida, isso vai crescendo, e se os pais não conseguirem entender a frustração que essas crianças estão levando para o futuro, com certeza vão estar criando crianças, jovens, que vão ter uma vida miserável, infeliz, insatisfeitos com a profissão que tem, sabe? E que vão viver, sabe, talvez pior do que a gente vive hoje em dia. Então toda a luta que você teve, toda essa batalha que você teve para dar uma educação, para deixar ele ir para a faculdade, não vai valer nada. Porque a educação formal, cada vez mais, ela está se tornando irrelevante. Por exemplo, o Google hoje em dia já não olha mais para currículo. É simplesmente experiência e personalidade. Por quê? Não tem como mais você, hoje em dia, o nível de pessoas formadas está aumentando cada vez mais. Agora, o nível de pessoas competentes está diminuindo cada vez mais. Justamente por quê? Porque as pessoas estão alienadas. Alienadas com o excesso de informação que a gente tem no mundo de hoje. Né? No passado, qual que era a dificuldade? Qual que era o desafio do mundo? Era você ter informação suficiente para poder fazer um julgamento, para poder tomar uma decisão. Então uma empresa ela ia abrir uma filial nova, ela tinha que ficar ali meses e meses e meses observando o movimento, contando no dedo, olhando quantas pessoas vinham e tudo mais. Hoje em dia você vai abrir uma filial nova, tem empresa que oferece todos esses dados para você já na hora. Sabe, tem dados de satélite mostrando quantas pessoas visitam aquela área, dados de satélite mostrando qual que é a renda do pessoal que vive naquela área, dados mostrando tudo. Então, quer dizer, qual que é a dificuldade de hoje em dia? É você filtrar a informação. Então, no passado pra gente, era coletar informação. Tanto que falava na escola muito esse termo, né? Faça uma pesquisa sobre X. Naquela época era um desafio, você ia para uma enciclopédia, ia para a internet, achava era bem limitado você conseguir achar informação. Hoje em dia eu tenho certeza, tem alguns professores acompanhando a gente aqui, tenho certeza que hoje em dia essa questão, faça uma pesquisa sobre tal assunto, já não é mais tão relevante. Você vai no Google, digita uma keyword ali relacionada a esse assunto, vai ter 1 milhão de resultados para você poder escolher. Então qual é a dificuldade? É você filtrar. Dentro desse 1 milhão de resultados, qual é aquele que de fato é relevante para sua vida? Aí você toma mais tempo ainda, né? Exatamente, então você perde mais tempo do que você perdia procurando. Hoje você perde mais tempo filtrando do que você perdia procurando antigamente. Então, o desafio do mundo de hoje é totalmente diferente do desafio que a gente tinha na minha época, quando eu era adolescente, criança, ou na época dos nossos pais, ou na época de vocês que estão assistindo, sabe? É importante saber que as crianças hoje, eles não passam pelos mesmos problemas que a gente passou. Eles passam problemas totalmente diferentes. E se a gente continuar enxergando a vida da forma que a gente viveu, a gente vai estar criando jovens insatisfeitos com a vida, jovens frustrados, tá? Então, assim, é um assunto que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de abordar. Eu vejo diversos eventos de educação e tudo mais, se debate isso e aquilo, mas no final não se chega a conclusão nenhuma. Por quê? Porque o jovem hoje, ele vive num mundo completamente diferente do mundo que a gente viveu. Entendeu? A internet mudou em 10 anos, fez uma revolução que em 100 anos nada igual tinha acontecido. Quer dizer, em 10 anos o mundo mudou o equivalente a 100 do passado. E a gente precisa evoluir na mesma velocidade, no mesmo ritmo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender que esses desafios, eles estão à nossa porta. Eu acho que essa que é a importância, né, dos pais, né, a gente tá por dentro das coisas pra poder orientar os filhos também, né? Sim, com certeza. Porque é difícil você orientar eles sem você ter o conhecimento, né? Sim. Nem que seja uma noção, mais ou menos, do que talvez possa ser bom ou do que não possa ser bom, né? Sim. Exatamente, perfeito. Vamos lá ler alguns comentários. A Cleide falou... Pura verdade. O Anderson falou, o importante é ser comunicativo. Devemos criar nossos filhos com confiança e disseminação, para que eles possam vencer por si próprios, pois comunicação e disseminação não existe automação. Exatamente. A tecnologia não vai substituir, por exemplo, o vendedor. O vendedor sempre vai estar lá. A sua capacidade analítica de tomar decisões nunca vai ser substituída por um robô. O robô, ele utiliza dados passados. Agora, a gente sabe que dados passados não garantem resultados futuros, né? Então, o ser humano, ele ainda tem o que se chama de sexto sentido, de gut feeling, que é o que? É a nossa percepção de vida, para poder usar o que a gente sabe, o que a gente sente, para poder tomar decisão. O robô, ele só sabe, ele não sente nada. Então, tudo que envolve sentimento, o ser humano ainda vai estar na vanguarda. Tá? Vamos lá. A Elisete falou, boa noite, play de pura verdade. A Kelly falou, parabéns pela iniciativa de ajudar as pessoas a pensar fora da caixa, pois aqui no Japão vivemos numa comunidade que é cheia de crenças limitantes, que acabam sabotando o potencial verdadeiro de nossos brasileiros. Verdade. Com certeza, nossa, isso aí é... Muita verdade, tá? Concordo 100%. Suzana falou, nos acostumamos que antigamente o mais importante era a educação, e falar, obrigado, de nada, mas esquecemos que os sentimentos deles,
Hoje em dia existe uma pressão muito maior em cima deles. Temos que ficar atentos a detalhes, se falar muito, fala pouco, tá triste, tá agitado. São sinais pequenos que demonstram algo que está acontecendo com eles. Nada é frescura. Sempre tem um porquê. Está agindo da forma que está. Muito diálogo e prestar atenção em detalhes é muito importante, sem dúvida alguma. Eu acho que para nossos filhos, assim, que são mestiços, assim, né, não são nem japoneses, igual fala, né, às vezes no Brasil você tá lá, você não é considerado brasileiro, você tá aqui, você não é considerado japonês. Exatamente. E aí, às vezes, a criança cresce, assim, pra uma criança que cresceu aqui, por exemplo, igual o Ian, ele é estrangeiro, né, ele é brasileiro. Então, assim, mas tem uma cara de japonês, né? Ah, tem. Se eu colocar ele na escola japonesa, assim, só pra aprender, né, tipo assim, direcionar ele mais pro lado do japonês. Com certeza lá na frente ele vai ter um conflito de identidade, porque ele vai querer se inserir, né, cada vez mais no meio da comunidade japonesa, só que ele não vai ter um vínculo, assim, com... como posso dizer assim, por exemplo, os amiguinhos tem lá a avó, né? Que daí faz tal coisa, tem tal costume, não sei o que lá, e conta as histórias. Ele não vai ter esse mesmo tipo de criação, né? Sim. Então, assim, é difícil de poder compartilhar muitas coisas com os amigos, né? Exatamente. Então, eu acho que isso daí a gente tem que tomar bastante cuidado, sabe? Eu acho que tem que ser brasileiro, a gente tem que fazer o lado brasileiro ser o mais forte. Exatamente. E ele saber que aprender o japonês é uma vantagem, né? Ter o conhecimento japonês, mas não deixar que o japonês seja o primeiro, né, amor? Exatamente. Porque isso daí pode ter um conflito de identidade muito grande lá na frente. Muito grande. Vamos lá. A Kemi falou, não adianta os pais cobrarem de seus filhos uma postura íntegra, cobrar estudos, se os próprios pais não buscam para si mesmo isso. Exatamente. O nosso filho vai falar, pô, por que eu vou ficar estudando se meu pai não estudou e tá na fábrica? Aí o filho pergunta pro pai, mas o que eu vou estudar pra quê? Eu vou falar pra você, ser alguém na vida. Ser alguém na vida significa o quê? Realmente, galera, é totalmente subjetivo, tá? A gente não precisa, não é através de palavras, dizendo o que é que os filhos têm que fazer, que a gente consegue mostrar pra eles que aquele é o caminho melhor. É através de exemplo, é mostrando pra eles, ó, porque o pai tem uma vida assim, ó. Você quer ter uma vida igual a do pai? Ou você quer ter uma vida limitada, onde você não tem liberdade pra nada e nunca sobra dinheiro? Pô, eu quero ter uma vida igual a do pai. Então, esse é um exemplo que você está dando dentro de casa. Vamos lá. E a gente acredita muito no potencial do brasileiro em si. Por isso que a gente tá fazendo isso daqui. A gente quer realmente fazer com que o pessoal enxergue isso. A vantagem de você estar aqui no Japão, mas realmente para você crescer. Sim. Né? Assim, você usar a fábrica realmente para você poder, né, melhorar a sua vida, né? Não continuar nela, sabe? E usar isso para poder realmente alavancar, para você ter uma vida melhor. Então a gente acredita que todo mundo, né, que tá aqui tem a capacidade de, por mais que por um período, que seja uns 5, 6 anos, tenha que passar por essa fase, tudo bem. Mas que ao mesmo tempo procure se desenvolver, procure crescer, né, amor? Isso é muito importante. Exatamente, ó. A Cristiane falou, boa noite. Foi o que eu e meu marido estávamos falando agora há pouco. Que legal, que legal. A Cristiane falou, o método educacional tem que mudar. Eles educam de forma para servirem como mão de obra, porque é o que as empresas grandes precisam. Cristiane, perfeito. Olha, isso daí não é segredo para ninguém. O sistema educacional que a gente tem hoje em dia, ele ainda é resultado da Revolução Industrial. Ou seja, ele funciona exatamente como uma linha de montagem. As crianças todas são niveladas por igual. As crianças todas não têm a oportunidade de se destacar com as suas habilidades únicas. Por exemplo, é a mesma coisa. Você pega um monte de macaquinho. E aí você fala pros macaquinhos, ó, você pega tipo, sei lá, um macaquinho, um golfinho e um panda. Aí fala pra todo mundo, ó, hoje é dia de prova de natação, vamos nadar. Quem que vai ganhar a prova? Com certeza vai ser o golfinho, porque ele nasceu pra nadar. Entendeu? Aí fala assim, ó, hoje galera, prova final, quem não passar vai ser reprovado, vai reprovar de ano. Qual que é a prova, professor? Escalar em árvore. Com certeza o macaco vai ter mais vantagem, porque ele nasceu pra subir em árvore. A gente, como ser humano, também é assim. Entendeu? Eu não aprendi a falar, eu nasci com essa vontade de me comunicar, de falar, entendeu? A Aline não nasceu boa em matemática, boa em fazer conta. Não é que ela aprendeu, ela nasceu assim, ela gosta de cálculo, gosta de fazer conta. Então a gente precisa reconhecer as habilidades individuais de cada ser humano. Porque no final das contas, o que vai importar é isso. É você aprender a fazer algo muito bem, que as pessoas te paguem para você poder resolver o problema delas, com aquela sua habilidade. No final das contas, se você é um contador, você é um contador. Se você é um cara bom de venda, você vai fazer venda, vai viver fazendo venda, não precisa fazer mais nada. Só a venda já vai ser o suficiente para garantir o seu sucesso profissional. Agora é importante que as crianças tenham no decorrer da jornada deles educacional, oportunidade de descobrir quais são as habilidades que eles têm. E mais do que isso, oportunidade de desenvolver essas habilidades.
Porque se tudo que você precisa para poder passar de ano é decorar uma matéria e tirar uma nota boa, na vida real não funciona assim. Como é que você vai decorar resultado numa empresa? Não existe. Ou você sabe fazer ou você não sabe. E a gente vê que depois de aprender a estudar, de decorar tanto, você passa tantos anos, você esquece quase tudo. Sim. Então, realmente, assim, acho que a questão fundamental é mais no psicológico mesmo, né? Na mentalidade da criança, do que só ali nas notas e tudo, né? Exatamente. Vamos lá, então. A Jéssica falou, nós pais tentamos fazer e dar para nossos filhos tudo o que nós não podemos ter. Ou ser. Aí muitas vezes ficamos mimando e não educando. Não, com certeza. E a gente também comete muito esse erro, tá? A gente, nossa, é um desafio diário. Porque a gente quer pensar, eu quero fazer com meu filho um pouco diferente da educação que eu tive. Aí você tenta um caminho diferente, aí você vê, caramba, não funciona. Então, quer dizer, é um desafio educar uma criança de fato. Agora, a gente precisa estar pronto para o desafio, a gente precisa vencer esse desafio, né? A maior forma de você conseguir vencer, de fato, no longo prazo, é você dando um exemplo. E isso que a gente tenta passar, né? Então, vamos lá. A Gracete falou, parabéns, obrigado. O Anderson falou, hoje também não existe mais carreira vitalícia. Para os nossos filhos, eles precisam ter acesso a capacitações que respondem a seus gostos e afinidades. Isso gerará excelentes profissionais realizados e felizes. Exatamente, Anderson. Perfeita colocação. Hoje no mercado não existe mais carreira vitalícia. As empresas japonesas estão mudando muito o sistema também de avaliação de performance. Até então falava, você entrou na Toshiba, você vai morrer lá. Hoje não é assim, tá? Tem muito corte, tem muita demissão e funcionários que estão lá há 15, 20 anos que não entregam resultado estão sendo cortados. Porque as empresas estão, hoje em dia, a competitividade aumentou muito. O que acontece? Eles precisam focar em resultado. Então quem não gera resultado, tá fora. Então o que é importante para você poder... Igual as pessoas falam, às vezes as pessoas vão trabalhar comigo e falam, mas eu tenho uma oferta da Microsoft e a outra é do Spotted. Lá é muito mais estável. Eu falo, aí que você se engana. Numa empresa menor, se você tiver uma habilidade que contribua para o crescimento da empresa, você se torna uma peça fundamental dentro do negócio. Sem você o negócio não roda, ou ele perde muito dinheiro todo mês. Dentro de uma empresa grande, não. Você é um pedacinho dentro de um mar, entendeu? Se você não estiver ali, o negócio continua normalmente, como se você nunca tivesse existido. Então quem faz a nossa estabilidade somos nós. Quem faz a nossa estabilidade são resultados que a gente gera através do nosso trabalho. Então isso é importante entender, tá? Vamos lá. Verônica falou, por que tenho que comer salada a fruta se você só come comida gordurosa? Exercício físico na criança desenvolve muito, principalmente para... É verdade, exatamente. Os que são filhos únicos, é verdade, exatamente. A gente acaba mimando eles, né? Bom, a Cristiane falou, pura verdade. O que vocês disseram, o sistema educacional de hoje corta as asas da criatividade da criança, o que é um erro, por isso esse sistema tem que mudar. Tem que mudar muito, e eu conheço pessoas que estão lutando muito por essa mudança, como por exemplo a professora Mayumi, da Escola Opção, que está aqui comentando, tá? Eu sei que a professora Mayumi ela tem uma visão totalmente diferente do que o sistema educacional prega hoje em dia, e ela sofre muito com isso, tá? Muito porque os pais querem o quê? Que o filho passe de ano. Agora, por que simplesmente passar de ano é uma vitória? Não, a criança tem que aprender, tem que se desenvolver, tem que mostrar que está melhorando, que está evoluindo, que está sendo preparada para o mercado de trabalho. Entendeu? Simplesmente passar de ano não significa nada. Porque no mundo real, no mercado de trabalho, não existe prova que você simplesmente faz a prova ali, passou, você ganha um aumento. Não existe isso. Você precisa entregar resultado. E é totalmente competitivo. Se você não for o melhor, você não vai se destacar. Não tem lugar para segundo colocado dentro do mercado de trabalho. Ou você vence ou você perde. Não tem segundo colocado, tá? Então, de fato, saber que existem pessoas lutando por essa mudança aqui no Japão, como, por exemplo, a professora Mayumi, me fez ter uma nova esperança. Quando eu fui na Escola Opção, no Colégio Opção lá em Josso, em Ibaraki, para poder falar um pouquinho da minha história para as crianças, e eu conversei com a Mayumi e eu vi assim o carinho, o amor que ela tem pelas crianças e a frustração que ela tem muitas das vezes por não ser entendida. Por pensar como eu penso, tá? Então, galera, tem um movimento acontecendo devagarzinho nas escolas brasileiras, tal, japonesas também, de pouquinho em pouquinho. Mas é importante que a gente, dentro de casa, prepare os nossos filhos para o futuro. Não simplesmente para poder passar de ano, mas para poder serem felizes, tá? Felicidade é isso aí. Você não fala, mas fala de sucesso, fala de dinheiro, fala de liberdade. Galera, se você não precisar se preocupar com dinheiro, não precisar se preocupar com o chefe, não se precisar se preocupar com, sei lá, ninguém enchendo o seu saco, você vai ser feliz.
Entendeu? A felicidade é simplesmente o quê? A ausência de preocupação, a ausência de estresse. Você pode focar naquilo que de fato traz satisfação. Você pode dedicar tempo para sua família, dedicar tempo para os seus filhos, dedicar tempo para aquilo que você gosta, para os seus hobbies, para os seus amigos. Isso é felicidade, tá? Então muita gente, pô, mas o que é felicidade? Acho que é mais satisfação, né? Satisfação. Você chegar em casa satisfeito com aquilo que você tá fazendo, né? Com a vida que você tá. Eu acho que também a gente tem que observar muito, né? Por mais que querendo ou não, acho que é difícil, né? Pra quem trabalha muito, ter tempo, né? Conseguir dividir o tempo pro filho. Querendo ou não, acho que o filho fica muito... Sim, Fica... E eles querem atenção. Assim, deixa um minuto ali no cantinho, já quer atenção. Então acho que isso daí também impacta muito no crescimento, né, da criança. Impacta demais. Vamos lá, o Pandão falou, opa, também não é assim, o Panda mergulha muito bem. Que é o Pandão, né? E o Pandão é instrutor de mergulho, né? Pô, cara, que exemplo ruim que eu dei, hein? Não, esse Panda em específico mergulha muito bem. Essa foi boa. Vamos lá. Mayumi, desde cedo explicar para os filhos usar o diferencial e aprimorar as habilidades. Exatamente, Mayumi, exatamente. Akemi, sou filha de professora e minha mãe dizia assim, notas altas não significa aprendizado de fato. Ao invés de cobrarmos notas altas dos nossos filhos, devemos pedir a eles que nos mostrem, por exemplo, o que eles estão aprendendo com os estudos. Perfeito, é isso mesmo. O Valmer falou, nossa estabilidade está ligada diretamente às nossas competências. Isso, você precisa se tornar alguém insubstituível. Quando você chegar num patamar em que você é insubstituível ou dificilmente substituível, você tem estabilidade. Porque se você não estiver ali, a empresa vai cair. Entendeu? Vai diminuir com certeza. Então, estabilidade quem faz somos nós através da contribuição que a gente faz para o negócio. Vamos lá. A Mayumi falou, desde cedo, explicar para os filhos sobre a importância da identidade brasileira, sim, valorizando o quanto isso poderá ser vantajoso. Galera, isso faz total diferença na minha vida. Quando eu me apresento como um brasileiro, descendente de japoneses, que eu tenho orgulho de ser brasileiro, e esse é o meu diferencial, mesmo falando japonês e inglês fluente, eu tenho orgulho de ser brasileiro, as portas se abrem para mim. A reunião se torna muito mais amigável, as perguntas se tornam muito mais pessoais, eu consigo fechar negócio com muito mais facilidade e tudo fica mais tranquilo. O pessoal fica querendo comer comida brasileira. Sim, porque o brasileiro ele é o que a gente é o que a gente é, entendeu? A gente gosta de tocar nas pessoas, a gente gosta de ter um relacionamento mais próximo, a gente gosta de falar bastante, a gente gosta de contar história pessoal, e o japonês ele gosta disso. Ele não está acostumado a alguém chegar lá e falar, pô, olha, ontem levei meu filho no hospital, tava passando mal, tá tendo um monte de influenza, aí caramba, que situação, né? Nossa, pior, meu filho também. Ele não tá acostumado com esse tipo de conversa numa reunião de negócio, por exemplo. A gente tá acostumado. E quando a gente começa a abordar, iniciar uma reunião dessa forma, muda completamente o direcionamento. E isso faz com que as coisas sejam muito mais fáceis para nós. Eu vejo, por exemplo, eu sou brasileiro, meu sócio é inglês. A gente tem americano, tem húngaro, tem coreano, neozelandês trabalhando na empresa e japonês. Para mim, eu percebo que as coisas, em teoria, são bem mais fáceis. Por ser brasileiro, e eles mesmos falam isso. Pô, o Diego é brasileiro, chega lá contando a história dele, mó louco, pô, mó legal a história dele. Pô, o cara é brasileiro, né, cresceu no Japão, o pai é japonês, a mãe é brasileira. Pô, tem um monte de coisa legal no Brasil, tem futebol, tem samba, tem isso, tem aquilo. Agora vai eu lá falar o quê? Ó, eu sou inglês, vim pro Japão quando eu tinha 20 anos. Eu sou da Inglaterra. Só isso, não tem mais nada legal no meu país. Então ele mesmo faz brincadeira com a nossa nacionalidade, diferença, né? A gente tem muita coisa para poder contar, galera. E é uma diferença muito grande mesmo no mercado, né? Vamos lá. A Cleide falou, a maior educação para um filho é dar atenção e suprir sua necessidade emocional, para que eles sejam capazes de liderar suas próprias vidas, coisa que hoje no Japão muitos não dão atenção a isso. Exatamente. A Mayumi falou, haverá muitas possibilidades para nossos jovens. Se depender da gente, vai ter com certeza, Mayumi, e de você também, eu tenho certeza. Vão haver muitas possibilidades, sim, a gente vai crescer muito, a gente vai aumentar demais esse projeto e outros projetos que virão também daqui para frente. Olha, eu tenho a vontade de cada vez mais capitalizar o negócio, todos os nossos negócios, para poder dedicar mais para essa questão da educação. Isso vai acontecer, tá? Eu não quero contar com a ajuda do governo, não quero contar com a ajuda de consulado. Se eles quiserem alguma coisa, beleza, mas eu não tenho a menor intenção disso. Eu quero fazer algo totalmente financiado através de iniciativas privadas, de dinheiro pessoal, e fazer alguma coisa realmente que possa mudar a vida dos jovens no Japão, tá? Seja no médio e no longo prazo. Isso vai acontecer e a gente vai trabalhar para isso. Vamos lá. O Anderson falou, em 2020 o sistema japonês irá mudar radicalmente, segundo o ministro da Educação.
valorizando a individualidade e comunicação dos alunos. Já temos isso no sangue, estamos em vantagem, devemos valorizar e tentar mercados novos com perseverança. Perfeito, Anderson, muito legal. Vamos lá, Mayumi falou, parabéns por você dedicar o tempo para a nossa comunidade. Obrigado, Mayumi, eu que agradeço, né? A gente, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, principalmente sabendo que hoje a gente também tem essa obrigação como pais, né? É um peso muito grande que a gente tem hoje de saber que tem uma vida que depende do nosso exemplo. Sim. Tá? Eu acho que outra coisa também, assim, que a gente também tem que tomar bastante cuidado é que, às vezes, a gente, assim, tem aquela sensação de que talvez o japonês seja racista. Sim. Ou aconteceu uma situação, porque a gente tem que entender também um pouco mais sobre a cultura do japonês em si, né? Sim. Mas, às vezes, a gente acaba comentando, até às vezes dentro de casa, sobre alguma situação, e às vezes o filho já absorve aquilo e aprende Sim. isso dos pais, né? Sim. De que, tipo assim... Ah, então quer dizer que se eu passar por uma situação, assim, o Sim. japonês ele vai me ver como um estrangeiro, sabe? Sim. Então eu acho que isso daí também a gente tem que tomar bastante cuidado, porque como que a gente passa isso, como a gente Sim. transmite isso, porque às vezes se a gente coloca de um lado, assim, como posso dizer, por um lado de vítima, assim, porque por muitas vezes acontece alguma situação, mas o japonês não tá fazendo aquilo ali por maldade. Sim. Às vezes é a forma dele ser, de não querer conversar muito, de não querer muita proximidade, mas não é porque você é estrangeiro. Sim. Então, se às vezes a gente fica falando muito nisso, dentro da própria casa, que o japonês é assim, o japonês é assado, não sei o que lá, a gente começa a criar bloqueios na cabeça do filho também, né? Porque tudo que a gente fala, eles aprendem, sabe? Então, isso daí a gente tem que transmitir pra eles que não, que a gente é diferente, a gente é estrangeiro, não que como uma visão assim de que, a gente é, sei lá, só porque a gente é Sim. brasileiro, trabalha em fábrica, a gente é visto dessa forma. Sim. Eu acho que isso daí tem que tentar cortar, né? Sim. Na hora de transmitir, passar as informações pros filhos, né? Galera, em geral, assim, ó, né, qual a mensagem principal que eu queria passar através dessa live que eu acabei não falando. Eu observei no decorrer dos anos, tem um ciclo muito comum dentro da comunidade e que envolve os jovens, as crianças, inclusive a gente. Qual é esse ciclo? Os pais trabalham em fábrica, eles têm uma vida profissional frustrada, eles reclamam pra caramba, eles têm problemas financeiros porque não conseguem juntar dinheiro, não conseguem lidar muito com essa questão financeira, não tem tempo um pro outro, reclamam bastante da situação que se encontram. A criança cresce num ambiente totalmente perturbado, muitas das vezes frustrado, vendo os pais infelizes. O casal, às vezes, acaba não resistindo toda essa questão financeira e essa questão de falta de tempo por trabalhar demais ou por trabalhar em turno alternado e acabam se separando. A criança acaba, sabe, mesmo que ela vá para o ensino médio ou para a faculdade, ela acaba não tendo um direcionamento na vida e o que ela acaba? Trabalhando de novo na fábrica ou algum cargo operário ou pouco especializado. E aí esse ciclo ele recomeça de novo. Então é muito normal, tá? A questão financeira, ela com certeza ela acaba influenciando. A gente sabe, trabalhar em fábrica, com certeza é um serviço digno, mas é desgastante, né? E que dá pra você ganhar um dinheirinho, mas não dá pra você poder, como pode dizer assim, viver uma vida da maneira que as pessoas sonham. Se você quiser comprar um carro, você vai ter que parcelar esse carro em várias vezes. Você vai ficar com dívida mensal para poder pagar. Aí você muda de casa, você tem que pagar essa casa, você vai ter uma dívida mensal para pagar. Você compra uma bolsa cara da Louis Vuitton, sei lá, de 100, 200 mil, você vai parcelar, você vai ter mais uma dívida mensal. E o que a gente mais vê hoje em dia são famílias totalmente endividadas. E aí o que? O salário de fábrica, que teoricamente um salário bom, ok para viver, ele acaba se transformando em um salário muito pequeno. E aí o casal ele entra em conflito, começa toda aquela questão de você gasta muito, eu não consigo juntar dinheiro e tudo mais, a criança vai crescendo naquele ambiente. Na pior das hipóteses, os pais se separam, a criança fica naquele lado, o pai está do lado estressado, frustrado também na fábrica, a mãe está do outro lado frustrada também, estressada na fábrica, e a criança cresce naquele ambiente. A probabilidade dessa criança acabar também trabalhando na fábrica é muito grande. Tá? Então eu acho que é um ciclo que se repete várias vezes. Então é importante que a gente busque a nossa satisfação profissional, né? Seja como na carreira, seja como empreendedor, mas que de alguma forma a gente consiga sair desse ciclo para poder dar para os nossos filhos uma esperança. Para eles poderem chegar e falar, caramba, olha o que o papai faz, que legal. Pô, ele tem um negócio dele. Papai, fica comigo hoje na quarta-feira pra gente poder brincar? Ah, tá bom, filho, vou ficar. Vou mandar um e-mail aqui pra galera falar que eu não vou pro escritório hoje. Pô, legal, papai, vamos brincar, jogar bola. E é algo que às vezes quem trabalha na fábrica não tem essa flexibilidade, Sim. Tá? Então, pessoal... Eu assim, por experiência própria, assim, né? Sim. Por exemplo, na época que a gente chegou aqui no Japão, que eu tinha mais ou menos um ano,
um ano mais ou menos que meus pais estavam trabalhando. Eu lembro que, assim, o meu aniversário de 15 anos foi no meio da semana. Sim. Então, assim, na verdade, o meu sonho era de ter uma festa e tal, poder Sim. estar com a família. Só que, assim, o medo deles faltarem por tomar cubi Sim. era maior do que talvez passar Desejo aquele de dia estar junto, de estar junto, né? Então, assim, porque esse medo, esse risco, né, esse é um dia especial, mas eu não vou faltar porque senão eu posso ser mandado embora. Sim. Então, assim, é uma situação onde que eu acredito que muitas pessoas passam por essa mesma situação, E o jovem né? não entende, né? A gente não entende. Por exemplo, o jovem não entende. você com 15 anos, você não entendeu, por exemplo. Não. Pô, por que meus pais, no dia do meu aniversário, uma menina, no dia da festa do aniversário de 15 anos, que toda menina espera uma festa, espera todo mundo comemorando, não estavam lá, né? Tipo, deixaram você na fábrica e eles também trabalhando na fábrica. Ninguém faltou do trabalho nesse dia. Tem várias situações, assim, momentos que são realmente importantes na vida da criança ou do jovem, em que, por muitas das vezes, o pai não pode faltar, ele se sente pressionado a ter que trabalhar pelo fato de tomar cubi. Ou às vezes nem pega nem usa Yukio nem nada, Sim. tem direito a Yukio, mas não usa por medo de ser mandado embora. Ou por talvez mostrar que ele é um bom trabalhador, então por isso eu não falto, sabe? Eu não posso faltar, porque Sim. lá na frente, se tiver que mandar alguém embora algum dia, eu vou ficar no final da lista, né? Ali, Então aí, às vezes, acaba que a família vai ficando meio que de lado, sabe? Realmente, os filhos vai ficando de lado. Isso daí, eu acho que com o tempo, a família vai desgastando, né, amor? Sim, vai com certeza. E os filhos também sofrem muito com isso, né? Sim. Então, galera, eu acho que tá dando já o horário aqui, ó, Sim. mas só algumas mensagens. O Rogério falou. Aqui ele falou: muitas pessoas vão perdendo a sua essência no decorrer da vida, isso é uma pena. É uma pena, eu também acho. O Rogério falou: escutar seus pais falando de fracasso, de pessoas que não conseguem atuar na área da faculdade, é muito negativo, com certeza. O Fabrício falou: acabar na fábrica seria até fácil. O problema é que tem vários filhos de DKSEG que se envolvem com amigos e nisso vão presos. Mas a realidade é justamente essa, porque eles se envolvem com amigos que vivem a mesma realidade que eles vivem. Se você tiver numa pegada de mudança de vida, de empreendedorismo, de carreira, os seus amigos vão ser diferentes, os amigos dos seus filhos vão ser diferentes. A possibilidade dele acabar entrando no crime vai ser muito menor, entendeu? Existe, mas vai ser muito menor com certeza. Então vamos lá. A Kim me falou: seus pais poderiam ter me contratado para sua festa. Ai. Teria sido muito bom, tadinha. Mas gente, já faz 16 anos atrás, acho que você não tinha ainda. Ó, mas esse ano, na festa de 30 anos dela, vamos fazer uma festa de arromba, hein? 15 anos depois. Vamos lá. O Rogério falou: não me dedicar em mim em resultado operário no Japão. Rogério, mas nunca é tarde para poder mudar, tá? Nunca é tarde para mudar. Como eu disse, né? Tem como você fazer faculdade com 40 e poucos anos, tem como você empreender com 70 anos, nunca é tarde. A gente não pode se limitar. A gente não pode também se colocar no papel de vítima. A gente tem que ser agente de mudança da nossa própria vida. A gente tem que direcionar a nossa vida da maneira que a gente sonha. Tem que ser movido a sonho, não movido a medo, tá? Então, sempre há tempo. Nunca é tarde demais. O Caio falou: fazer um curso ou faculdade não é um direito que a pessoa tem, sim um dever para com a sociedade. Satisfação profissional está diretamente ligada com a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para contribuir com a sociedade? Perfeito, é uma outra forma, é uma forma muito boa e também de achar motivação para poder perseguir, correr atrás de uma carreira, né? Com certeza, é uma forma muito boa. Pessoal, então vamos lá, tá? A gente vai encerrar, mas assim, primeiro agradecer a todos que ficaram até o final. De novo, não é um tema muito interessante pra galera, com certeza não é, tá? A gente consegue perceber que, se a gente vai falar de empreendedorismo, de meta, de sonho, de e-commerce, dá uma galera, 100, 120 pessoas. Agora você vai falar de educação, 30, 40, mas é normal, tá? Porque assim, é um tema muito delicado. É um tema que poucas pessoas estão dispostas a sentar e conversar e às vezes olhar para a própria casa e falar: tem algo errado aqui que eu preciso mudar. As pessoas não querem fazer isso. Elas querem acreditar que a forma que elas estão fazendo é a correta. Agora, isso pode ser bom para elas, porque elas não precisam mudar nada. Agora, a pessoa que de fato deveria ser impactada com as decisões que os pais têm, que são os filhos, eles acabam sofrendo as consequências muitas das vezes da nossa omissão. Porque você fazer algo errado é uma coisa, agora você não fazer nada também é errado. Então se você vê que algo não está certo e você simplesmente ignora, simplesmente deixa a coisa continuar do jeito que está, é omisso. É você simplesmente não tomar uma atitude, é você não fazer nada para poder melhorar aquela situação, entendeu? Então,
sou a primeira pessoa a reconhecer quando eu erro. E a ver quando algo não tá certo. E a gente fala, eu errei, me perdoa, vamos mudar. A partir de agora vai ser diferente. Então que cada um de nós também, a gente consiga enxergar a vida de uma maneira com um pouco menos de honra, de ego, de orgulho, e com um pouco mais de razão, sabe? Pô, é um filho, é uma criança, é um jovem que no futuro, ou ele vai estar fazendo um vídeo igual a gente aqui, ou vai estar falando de sonho, vai estar falando de felicidade, vai estar falando de vontade de viver, ou vai estar, sei lá, escrevendo uma carta aí dizendo que não quer viver mais. Cansou da vida. Entendeu? Isso não quer dizer que às vezes a criança veio de uma família ruim, de uma família desestruturada, não. Veio de uma família normal, uma família boa, uma família estruturada, mas que os pais deixaram de dar o exemplo. Os pais focaram demais em sacrificar para poder dar para ele aquilo que eles achavam que era bom e deixaram de focar na própria vida. Deixaram de focar nos próprios sonhos. E quando você desiste de lutar pelos seus sonhos e coloca todo aquele peso, toda a sua expectativa na costa de uma criança, ele não entende o porquê daquilo, entendeu? Então vamos lá, galera, vamos lutar, vamos batalhar pelos nossos sonhos, batalhar pela nossa realização profissional. Se você quer ser um executivo, batalha, não é tarde demais, dá tempo. Se você quer aprender um novo idioma, batalha, vai lá, estuda com seu filho Nihongo também, aprende junto com ele. Se você quer fazer um curso superior, vai lá, faz um curso superior, online ou presencial, não importa, alcance seus sonhos. Para depois você falar pro seu filho, olha, o pai fez, você deve fazer também, porque é bom. O resultado disso aqui é bom, olha o que o pai tem hoje em dia. Hoje o pai consegue ficar com você quando ele quiser, tem tempo, a gente pode viajar todo feriado, a gente não tem problema financeiro, o pai pode dar para você o que você precisa, pagar uma boa faculdade para você. Então você também deveria seguir esse caminho. Não simplesmente você ficar botando aquela pressão no seu filho para que ele siga um caminho porque você não pode seguir. Não, ainda é tempo, ainda dá tempo de fazer tudo isso daí. Vamos batalhar, vamos lutar e correr atrás dos nossos sonhos, tá? Com certeza é algo que pouca gente vai querer conversar, mas ao mesmo tempo, quando vocês quiserem falar sobre educação, quiserem falar sobre futuro, quiserem falar sobre criação dos filhos, galera, a gente sempre vai estar interessado nesse assunto, tá? Mesmo porque a gente está aprendendo. De novo, eu não sei, eu acho que eu sei menos do que 99% das pessoas que estão assistindo a live. Mas eu vejo através das experiências que eu tenho no dia a dia entrevistando jovens de diversos tipos de histórico. E eu sempre pergunto, seu pai trabalha em quê? Ah, meu pai faz isso e aquilo, ah, legal. E sua mãe? Faz isso e aquilo, ah, legal. E por que você quer fazer isso aqui e tal? Então, através das perguntas, eu vou meio que tentando enxergar algum padrão daqueles que têm uma capacidade de comunicação boa, que tem aquele sonho, tem aquela vontade, aquela confiança, e daqueles que são mais amuados, que são mais tímidos, que ficam meio que, sabe, sem nenhuma perspectiva, nenhuma confiança no resultado que eles podem entregar. Tem um padrão aí, tá? Então o que eu falo é com base nisso daí, e a gente pode com certeza, através de iniciativas como essa, né, conversar junto, tentar encontrar soluções para problemas que estão começando já há algum tempo, mas que ainda estão em fase inicial, tá? A nossa comunidade agora que está começando a ter essa geração de jovens entrando no mercado de trabalho e conquistando seu espaço. Então agora é a hora da gente de fato se preocupar e colocar a educação como uma questão central nesses debates que existem, tá? Com certeza a gente precisa cada vez mais discutir isso daí. Vamos lá. Então, quem aqui? Bom, vamos terminar já. Tá. A Rosângela falou, essa live foi o que eu precisava para alavancar minha filha com 16 anos e passa por muitas coisas que vocês falaram aí. Perfeito, Rosângela, muito obrigado. Cláudio agradeceu, Suzana falou muito obrigado, de nada. Suzana Cleide, verdade, olhar, arrumar a casa primeiro e mudar, perfeito. Valdemar, muito obrigado. Gracete, muito obrigado também pela participação. O Fábio falou, parabéns pela live. Eu e minha esposa temos a mesma visão e estamos no mesmo caminho que vocês. E vamos conversando, Fábio. A gente está aprendendo, eu tenho essa preocupação muito grande. Eu quero que meu filho seja feliz, eu não quero que ele tenha empresa, eu não quero que ele seja executivo, eu não quero que ele faça nada. Sabe, que eu fiz. Eu quero que ele crie a própria história dele. Eu quero que ele escreva a própria história dele, mas uma história feliz. Uma história de confiança, uma história de satisfação, uma história de alegria e uma história que ele vá ter também orgulho de contar para outras pessoas. Tá? Eu não quero que ele escreva a história que eu quero escrever para ele. Tá? Então a gente está junto nessa, com certeza a gente vai conseguir trocando ideia e pô, é uma missão difícil, né? Sim, o mundo de hoje é um mundo muito louco, tá? É muita informação para uma cabecinha muito pequena.
E eu acho que principalmente para os jovens brasileiros aqui no Japão tem que ter uma atenção maior ainda, né? Sim. E assim, para os pais, talvez, assim, que ainda não sabe, né, como fazer. Eu acho que é legal se você convidar, tiver algum jovem, né, filho jovem, convidar para estar participando das lives também, porque muitas das vezes a gente fala, né, que a gente estudou escola brasileira. Tem jovens também que se formou em escola brasileira, que também às vezes não sabem que caminho tomar. Então a gente vai estar sempre falando sobre isso, sobre a nossa experiência, sobre o que a gente passou e tal. E eu acho que dá pra eles também se conectarem, né, com aquilo que a gente passou, né? E também, como eu posso dizer, ver a nossa história também, e também ver que ela também, ou ele também é capaz de fazer isso, de correr atrás dos sonhos e de vencer aqui no Japão também, sabe? Sim. Porque igual a gente já falou várias vezes, não é dizendo que você não tem que trabalhar em fábrica, igual a gente falou, você tem que ter um sonho. Se você está num estágio onde que você não consegue ainda realizar imediato, você precisa de um capital, com certeza a fábrica é o melhor lugar, mas que você não fique estagnado nela, sabe? Sim. Que você tenha um objetivo para estar na fábrica. Principalmente, né, que não utilize os seus filhos como uma razão para você ficar preso na fábrica. Os seus filhos não podem jamais carregar a culpa de você estar frustrado num lugar que você não tá feliz, tá? Jamais. Os seus filhos têm que ser um motivo para você poder correr na direção dos seus sonhos. Não um motivo para você ficar parado, estagnado. Com certeza. Então vamos lá. Pessoal, só mais alguns comentários aqui. A Cleide falou, verdade, olhar e arrumar a casa primeiro e mudar. Perfeito. Valdemar, muito obrigado. O Fábio tinha falado também, legal. A Cleide falou, parabéns pela live, muito obrigado. Valdemar, quando vai ser a próxima? Bom, se tudo, né, der certo, como sempre, a gente vai fazer... domingo que vem a gente vai estar em Haiti. Galera, domingo que vem a gente vai estar em Haiti, num evento chamado Magnetismo do Sucesso. Está sendo organizado pelo Gelson. A gente, como valentemente a gente está patrocinando, a gente ajudou a galera aí para poder fazer esse evento. Quem quiser participar, fale com o Gelson, o nome dele é Gelson Yakabe. A gente vai estar lá, pô, legal, né? Quem puder participar, a gente pode se encontrar por lá. Vai ser em Mieken, dia 3 de março, tá? A gente vai estar por lá. Cristiane falou, adorei o tema. Aí meu marido pensamos da mesma maneira, me identificamos muito. Os filhos são reflexo dos pais. Sim, o objetivo principal é a realização tanto dos pais como dos filhos. Perfeito. O Valdemar falou, vamos nos unir, vamos sim. O Caio falou, Rodrigo Errara fez um trabalho maravilhoso. Justamente nessa questão de família, pessoa que agrega muito valor. Olha, Caio, eu concordo com você 100%. Eu conheço o Rodrigo, ele veio aqui em casa já também. E eu admiro muito o trabalho dele. Eu acho que é uma pessoa que tem um conhecimento incrível. E que trabalha essa questão de desenvolvimento pessoal como ninguém. Tá? A gente tem muito para conversar com o Rodrigo ainda. E eu admiro muito o trabalho dele. Com certeza é um profissional que a gente aqui em casa recomenda. Bom, o Kleber falou muito obrigado. O Vox falou a verdade. Todos os pais têm que ter a felicidade que precisamos passar aos filhos. Exatamente, galera. Vamos ser felizes. Uma criança que cresce num ambiente insatisfeito, frustrado, triste, que só fala de zangueô, que só fala de frustração, não vai ser uma criança feliz. É impossível de você criar um ser humano feliz num ambiente tóxico, entendeu? Você não gosta de trabalhar na fábrica com gente tóxica. Aí você chega em casa e contamina a sua casa inteira com a sua negatividade. Como é que você quer que seu filho seja uma criança feliz? É impossível, entendeu? Exatamente. A Jéssica, meu filho chegou do Brasil há 3 anos e esse mês passou no coco particular e também no público. Eu e meu esposo sempre incentivando a importância do estudo. Perfeito, perfeito, legal. O Jonathan, parabéns pela live, muito conteúdo bom. Obrigado por compartilhar informações. Perfeito. Valdemar Nogueira vai estar por lá, o Jonathan vai estar por lá também. Legal, galera. Vamos dar uma força pro Gelson aí, pra ele poder continuar trazendo a galera do Brasil pra cá. Eu fiz minha parte já. Vai ter uma galerinha muito gente boa lá, muito bacana lá também. A gente pode conversar, trocar uma ideia. Acho que vai ser o dia inteiro de evento lá. Pô, vai ter muito tempo pra gente poder conversar, tá? Pessoal, a Aline saiu um pouquinho, ó. Vem aí pra despedir, pessoal. O Ian tava dando showzinho aqui, ó. Tá com sono, tadinho. Bom, dá bye-bye pra galera, Ian. Bye-bye. Bye-bye. Manda beijo, manda beijo, manda beijo. Beijo, manda beijo. Manda beijo. Manda beijo. Manda comer na caneta. Tá, não quero dar beijo não. Então, até mais, pessoal. Muito obrigado por todos que ficaram até o final. Tá, a gente na semana que vem vai estar voltando com outra live, provavelmente mais relacionada a negócios, mas esse era um tema que eu queria muito falar, tá? Porque não tem como a gente falar de negócios aqui, sendo que as pessoas ainda têm aquela mentalidade de que, pô, isso pra mim é o que eu tenho que fazer, é onde eu tenho que ficar, porque pra mim o que importa é os meus filhos. Não, se os seus filhos são o que importa pra você, é por esse motivo que você precisa mudar, entendeu? Então vamos começar a mudar um pouquinho essa chavinha aqui dentro da nossa mente e ver que o tempo passa e o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos é um bom exemplo. Então vamos que vamos, galera.
Grande abraço para todos, até semana que vem. Continue acompanhando o Valentemente, continue compartilhando nossos posts aqui e a gente vai dando sempre o nosso melhor para poder agregar cada vez mais conhecimento e conteúdo bom para vocês aqui da página, tá? Grande abraço. Amor, você pode cancelar ali, por favor? Tá. Grande abraço para todos. Bye, bye. Faz bye, bye. Que Deus abençoe essa semana que está começando agora. Fique com Deus. E que a gente possa vencer e estar junto aqui na semana que vem também. Embora a gente vai estar em Aitken, eu não sei se vai dar para poder fazer ou não domingo, tá? Até mais, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.